Falando em Portugal, o jornalista português Sérgio Tavares, conhecido por ter sido barrado quando veio ao Brasil cobrir o evento de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, entrevistou o ministro Gilmar Mendes. O repórter questionou o ministro sobre o acontecimento no aeroporto em fevereiro. Mas o Gilmar teve conhecimento do repórter português que ficou preso em Guarulhos e foi interrogado por questões políticas? Eu vi... Sérgio Tavares. Eu vi uma notícia de que havia irregularidade na entrada e que teria... Não foram comprovados. Mas acha normal um repórter português ser interrogado sobre o 8 de janeiro, Flávio Dino, sobre questões políticas, sobre urnas? Não conheço detalhes. Mas acha que um país como o Brasil deve fazer isso a um repórter português? Gilmar, está a fugir à pergunta. É que esse repórter português era eu. Oi? É que o repórter português que ficou preso era eu, Gilmar. Lamento que tenha ocorrido. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Voltamos aí com mais informações para todos vocês, patriotas de todo o Brasil. Já vou pedindo para você, colocando aqui nos comentários de qual cidade que você está falando. Pessoal, muita informação boa, muita bomba aí no mundo da política, informações aí do jornalista português que barrou o ministro do STF, Gilmar Mendes, com várias perguntas cara a cara, pessoal. Muita informação, tudo sobre o mundo da política, referente também ao país da Bolívia, as invasões que estão acontecendo na Bolívia, tudo você só encontra aqui neste canal. Eu já vou pedindo para você deixar já o seu like aqui no vídeo, que é muito importante. Já vai deixando o seu like, deixando o seu comentário a cidade que você está falando e compartilhando esse vídeo, pessoal. Compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp da sua cidade. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O jornalista português também perguntou a Gilmar Mendes se ele tinha conhecimento a respeito da intimação do Congresso americano ao ministro Alexandre de Moraes por possíveis ataques e violações aos direitos dos brasileiros. A Guiara Branco aqui falou em recuperar a confiança no Poder Judicial. Aqui em Portugal têm chegado relatos de alguma contestação ao STF, desde as eleições. Que comentário faz à intimação que o Congresso norte-americano fez a Alexandre de Moraes sobre possíveis ataques e violações aos direitos dos brasileiros? Não conheço nenhuma intimação do Congresso. Chris Smith. Não tenho nenhum conhecimento de intimação. E o Congresso Nacional americano não tem nenhum direito de fazer intimação a parlamentares brasileiros. Bom, Ana, já que falou dessa intimação aí do Congresso americano aqui para o ministro Alexandre de Moraes, que o ministro Gilmar Mendes disse que não tinha conhecimento, começo aí por você. O jornalista português fez perguntas muito pertinentes e necessárias ali, que deixou o ministro um pouco desconcertado, vamos dizer assim, perdido. Então, Paula, a nossa justiça, ontem eu até falei, é uma justiça buffet, né? O Alexandre de Moraes escolhe, ignora a Constituição e escolhe. Hoje eu vou pegar isso aqui, amanhã eu vou pegar isso aqui, né? É a mesma coisa sobre as notícias. É o conhecimento buffet, self-service. Eu só vou ficar sabendo ou dar declarações sobre aquilo que é pertinente para mim. O que for incômodo eu descarto, eu jogo no lixo. De fato, o parlamentar ou ministros do Supremo Tribunal Federal não tem que prestar contas ao Congresso americano. Agora, se não falar nada também é um problema, porque quem teme, quem tem alguma coisa para esconder, vai fazer exatamente isso, não vai falar nada, não vai se pronunciar a uma comissão importantíssima como a do Chris Smith, que é a Comissão de Direitos Humanos. Agora, ele falar ali, cara a cara, né, com o Tavares, irregularidade na entrada, eu ouvi dizer que tinha uma irregularidade na entrada, sendo que nós discutimos aqui, né, os portugueses eles não precisam de visto para entrar no Brasil, e ele que estaria cobrindo a manifestação da Avenida Paulista do presidente Bolsonaro, e só por isso, apenas por isso, ele foi detido. Agora, vai para Portugal pela receptividade, né? É curioso porque eles reclamam tanto
da montanha de inquéritos, de processos, de trabalho que o Supremo Tribunal Federal tem, mas vai para Portugal por causa da receptividade, é porque lá ainda talvez eles não saibam como eles estão vilipendiando a nossa Constituição. Não é questão de receptividade, ministro, é questão de que no Brasil vocês estão acabando com a Constituição. E o brasileiro já entendeu isso. Não tem nada a ver com receptividade. Piotr, eu até vou pedir para a gente exibir novamente ali quando o jornalista Sérgio Tavares questiona, e aí ele fala, o preso na Polícia Federal era eu, ele pegou ali o ministro Gilmar Mendes de surpresa, porque ele estava na lateral, né? Ele nem olhava para o lado. Isso. Quando ele começou a perceber as notícias, as perguntas mais incômodas, ele estava assim, vai que o jornalista desiste aqui, mas ele foi insistente até que Sérgio Tavares disse, olha, quem foi o preso pela Polícia Federal Brasileira fui eu, estou aqui na frente do senhor. Eu vou pedir para a gente repetir aqui essa imagem que vale a pena. Mas o Gilmar teve conhecimento do repórter português que ficou preso em Guarulhos e foi interrogado por questões políticas? Eu vi... Sérgio Tavares. Eu vi uma notícia de que havia irregularidade na entrada e que teria... Não foram comprovados. Mas acha normal um repórter português ser interrogado sobre o 8 de janeiro, Flávio Dino, sobre questões políticas, sobre urnas? Não conheço detalhes. Mas acha que um país como o Brasil deve fazer isso a um repórter português? Gilmar, está a fugir à pergunta. É que esse repórter português era eu. Oi? É que o repórter português ficou preso era eu, Gilmar. Lamento que tenha ocorrido. Até ali simulou um sotaque, né? Lamento que tenha ocorrido. Lamento que tenha ocorrido é uma resposta muito vaga. Porque, primeiramente, que pela lei, inclusive brasileira, o entendimento que o Itamaraty aplica, jornalistas europeus não têm que ficar detidos porque não teriam visto. Porque essa foi a primeira alegação da Polícia Federal, nos lembramos dessa história. Não, ele nem precisava de visto. Aí ele foi perguntado, por exemplo, questões políticas brasileiras. Em democracia você não pergunta para um jornalista o que ele está vindo fazer aqui. O que ele vai cobrir. Não há essa necessidade. Em ditadura se pergunta qual é o seu interesse aqui. O que exatamente você vai dizer do nosso país. Em democracias não se pergunta. O Gilmar Mendes, que é quase que uma eminência de todos os poderes, né? Ou pelo menos ele pensa dessa maneira, deveria ter pedido desculpas formais. Teria valor, até de uma certa formalidade vindo dele ao Sérgio Tavares, que insistiu na pergunta. Ali, esse caso é evado de absurdos, arbitrariedades, irregularidades, ilegalidades. Bom, tem de tudo de errado ali. De certo, nada. E ele ficou detido no aeroporto de Guarulhos aqui, próximo a São Paulo. Ele ficou detido por horas. Obviamente porque alguém da Polícia Federal de São Paulo recebeu uma orientação de Brasília, só isso justifica, para que ele ficasse detido. Bom, e só obviamente foi solto porque houve também a intervenção do consulado, da Embaixada de Portugal, né? Não havia nenhum sentido de ficar preso. Eu vou voltar à questão da receptividade também, Paula. Claro que os portugueses, pensa com a lógica econômica. Se o Brasil for sediar um grande evento internacional, a gente não vai gostar da ideia? São divisas que ficam aqui no Brasil. Hotéis, restaurantes, as passagens de companhias brasileiras, por exemplo, que também são utilizadas para as pessoas virem aqui. Portugal vê a conta turismo ficar mais cheia. Tudo bem, óbvio que vai haver receptividade, não há nenhum problema. A questão é do lado de cá. Por que eu preciso levar todas essas autoridades para Portugal? Para discutir assuntos que são essencialmente brasileiros. Podia fazer um lugar chique, vai a Comandatuba, por exemplo, vai aqui no Guarujá, vem aqui a São Paulo, ou mesmo em Brasília, seja lá o que for. Todos esses lugares vão ser beneficiados por essa conta turismo, né? O que Portugal nesse momento se beneficia e não tem nada a ver com isso, tem de comemorar o fato. Nós brasileiros é que lamentamos. A outra questão sobre o Congresso americano, óbvio que é uma questão de soberania. Um país não tem que dar esse tipo de resposta a um órgão de um governo. Agora, interessante que tem um duplo padrão nessa história. Não raro, você se lembra, a oposição ou qualquer entidade ia ao exterior denunciar o governo Bolsonaro por isso, por aquilo, não sei do quê. Bom, por soberania, óbvio que não ia acontecer nada por decisão de uma entidade dessa contra o governo Bolsonaro. Agora, vou ao ponto da Ana.
Nós estamos falando da Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano, que olha para o mundo inteiro com lupa. É a maior democracia do mundo. É uma democracia sólida, centenária, mais que centenária. É óbvio que isso importa ao Brasil, no mínimo, de dar respostas. Vai acontecer alguma coisa por decisão do Congresso americano com o ministro Alexandre de Moraes? Não. Por decisão do Congresso americano, não. Mas óbvio que esse tipo de coisa, do ponto de vista da imagem, não era essa preocupação que os brasileiros tinham, essa imprensa militante ou Suprema, ou seja lá quem for, sobre a imagem do Brasil no exterior? Bom, então tem que se preocupar com a imagem. Do ponto de vista executivo, não tem nenhuma ordem de um país sobre o outro, porque isso fere a soberania de um país. Mas do ponto de vista de imagem é incontrolável nessa hora, é melhor cuidar dela, independentemente de onde vem a reclamação. Na Bolívia, tanques do exército e militares entraram no Palácio Presidencial da Bolívia há pouco. O presidente do país, Luiz Arce, falou em mobilizações irregulares e o ex-presidente Evo Morales em golpe de Estado. Algumas unidades foram vistas agrupadas em praças e ruas de La Paz. Nas imagens que a gente está mostrando agora, um carro armado abre um dos portões do Palácio Presidencial em La Paz. Na rede social X, Arce denunciou a mobilização irregular de algumas unidades do Exército. Ele disse ainda que a democracia deve ser respeitada. A ex-presidente Jeanine Áñez também se manifestou. Repúdio total à mobilização dos militares na Praça Murilo, na tentativa de destruir a ordem constitucional. Mas com Arce e Evo devem sair através da votação em 2025. Nós, bolivianos, defenderemos a democracia. Silvio Navarro, começamos essa rodada com você. Notícia de agora há pouco, enfim, situação bastante preocupante na Bolívia, na capital La Paz. Como é que você avalia essa situação? Os militares bolivianos aí estão assumindo o poder no país, Silvio? Paula, olha, eu acho que as análises nesse momento elas são um tanto quanto precoces. É preciso compreender de fato o que é que está acontecendo na Bolívia. Estou monitorando aqui não só as redes sociais, mas que tem alguns analistas especialistas, aliás, no tema América Latina, também a nossa reportagem em Brasília monitorando. As primeiras informações que surgem, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Leonardo Coutinho, que é uma referência no assunto, e ele diz, olha, que há sinais de um suposto autogolpe por trás de tudo isso. O governo boliviano hoje é um governo que já dura muito tempo, é um grupo político de esquerda, que nós conhecemos bem, e um grupo que está muito enfraquecido, tanto que essas declarações da oposição que você acabou de citar indicam isso, indicam um suspiro, um lampejo de que poderia ter uma outra força política à frente do país nas eleições do ano que vem. Mas, aparentemente, eles teriam tentado fazer algum tipo de golpe artificial, de uma crise artificial, para justamente referendar esse atual regime. Continuo acompanhando aqui, Paulo, é algo muito precoce que aconteceu há cerca de 1 hora, então é preciso compreender a extensão de tudo isso. Tem tanques nas ruas, acho que as imagens falam por si só, evidentemente, sempre que nós temos exército nas ruas, mas saber que exército é esse que está nas ruas. Se tem o respaldo do alto comando do Exército, das Forças Armadas, que, claro, tem uma ligação, por óbvio, com o regime Morales / Luiz Arce, ou não, ou se são, se de fato existe do lado de cima alguma ordem nesse sentido do ponto de vista vertical. Ana, quero te ouvir também, como bem disse o Silvio, ainda é muito antecipado para a gente fazer uma leitura, análise de cenário do que está acontecendo, mas a gente vê aqui as notícias a respeito aí dessa situação na Bolívia. Alguns veículos falam em militares tentando dar um golpe de Estado. Como é que você está analisando a repercussão da situação na Bolívia, Ana? Então, Paula, eu vou seguir na linha do Silvio e ser cautelosa. Acho que está muito cedo ainda para a gente tirar qualquer conclusão. A situação é bastante confusa.
As informações as informações que chegam ainda estão sendo checadas. Eu estava de olho, Silvio de olho nas notícias aí, como o Brasil está repercutindo isso, e eu de olho aqui, como os Estados Unidos estão repercutindo isso. Estão todos também aguardando algumas confirmações, né? Inclusive, a grande questão, se dois inimigos políticos, inimigos ideológicos, né, como o atual presidente Luiz Arce e Evo Morales, se eles vão se unir, se isso é talvez também o que levantam aqui nos Estados Unidos, pode ser um golpe por procuração, né? O que tem discutido, o que já havia sido discutido há algum tempo aqui nos Estados Unidos em relação à Bolívia, e talvez esse seja um ponto que os americanos vão prestar atenção, é que a Bolívia, além do gás natural, a Bolívia é um país com grandes produções de lítio. Pois bem, lítio de baterias, enfim. E a extração do lítio é muito cara, é um processo que não é barato. Portanto, quem está fazendo essa extração e um dos maiores consumidores do lítio da Bolívia é a China. Então, por isso, os Estados Unidos têm um interesse também de ver como a China vai reagir se esse golpe de fato seguir na linha como nós estamos vendo nessas imagens de tanques nas ruas e militares nas ruas, a população apreensiva, dois inimigos políticos e ideológicos no mesmo tom, condenando esse golpe. Confusa a situação ainda, Paula, mas tem muita coisa para ser desenvolvida nas próximas horas, e por causa dessa situação específica também da presença da China na Bolívia por causa do lítio, os americanos estão com os olhos bem abertos. Piotr, a imprensa local começou a veicular, repercutir o caso e relatar a presença aí de tanques e militares em torno da sede do governo em La Paz, a capital, por volta aí das 16h30 agora, né, de hoje, ou seja, tudo muito recente, as coisas estão acontecendo, e agora a gente também traz essa informação de que tanques e militares entraram no Palácio Presidencial da Bolívia. A gente está aqui acompanhando a apuração em tempo real nesse momento. A possibilidade de autogolpe não pode ser descartada, aliás, nada pode ser descartado num momento ainda tão... Nós temos muito pouco tempo de informação ainda, né? A gente está vendo essas cenas aí, mas a situação na Bolívia é bom lembrar de alguns aspectos muito rápidos aqui. O Arce e o Evo Morales, no ano passado, tiveram um racha lá. A oposição aos dois não acredita que isso é de verdade. A Jaqueline Áñez, por exemplo, que se manifestou dizendo, olha, é importante manter a democracia, em 2025 tem novas eleições. Bom, teve um julgamento, inclusive, que a ela foi imposta uma pena de 10 anos. A Bolívia tem problemas socioeconômicos gigantes e teve exploração, sobretudo dos governos de esquerda de Evo Morales, em que a situação do país não melhorou. Há uma tensão política no país há muito tempo, e claro que tudo isso é muito longe de uma normalidade, digamos, democrática. Houve uma possibilidade lá atrás, se estudou na Bolívia, de se copiar o Código Penal cubano para fazer uma reforma no Código Penal da Bolívia. Ou seja, imagina só, um país que se pretende democrático copiar o Código Penal de um país que é exatamente uma ditadura, não tem outro nome para definir, Cuba. Ou seja, há uma série de movimentos na Bolívia recentemente que, obviamente, aumentam a temperatura e geram, obviamente, insatisfações que a gente está vendo aí. Claro que este não é o caminho, o golpe não é caminho, nunca foi, gera problemas. Isso é uma coisa do passado, isso é uma coisa do século passado, né? Como a gente viu recentemente na invasão da Rússia, uma guerra expansionista, coisa do século XX, não dá mais, não cabe isso mais no planeta hoje. Então, neste momento é importante levar em conta toda essa efervescência, essa ebulição em altíssima temperatura da realidade boliviana, para tentar entender um pouco de o porquê isso está acontecendo. Porque, obviamente, o governo pode usar parte dos militares, e não se sabe exatamente o que aconteceu, para tentar justificar uma legitimação, né? Os militares recuam e o governo ganha força. Ou não, é uma saída para depois dizer, fui atacado por um golpe. Ou não, é um golpe de fato.
por um grupo que não se sabe ainda, não tomou ainda, digamos, não chamou para si a responsabilidade. Eu vou com a Ana e vou com o Silvio também, nós temos muito pouco tempo ainda de tudo que está acontecendo. Claro que essa cena chama a atenção, nós estamos mostrando exatamente esse carro de combate aí do exército boliviano tentando forçar a entrada no palácio, numa unidade do governo, mas é preciso ainda aguardar um pouco mais detalhes do que realmente está acontecendo na Bolívia. Ana, deixa eu trazer mais uma informação que o general do Exército, Juan José Zúñiga, que foi demitido na terça-feira, deu uma declaração agora há pouco aqui na imprensa local e disse que vai libertar os presos políticos, inclusive Janine Áñez, tem uma declaração dele de agora há pouco. Então, Paula, o que nós estamos vendo, isso é um golpe. Isso é um golpe. Tanques nas ruas, militares tomando repartições públicas, um general, um líder dizendo sim, estamos tomando o poder. Isso é um golpe. STF, isso é um golpe. Dona Rosa Weber, que antes de sair chamou o 8 de janeiro como o dia da infâmia, o Pearl Harbor, o dia, né, que os japoneses atacaram os americanos no Pacífico antes da Segunda Guerra Mundial e causou a entrada dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Mais de 2.400 americanos mortos. Isso é um golpe. Não é o que teve no 8 de janeiro, algodão doce, cachorro-quente, presa por escrever Perdeu Mané de batom vermelho numa estátua, agora condenada a 16 anos. Isso é um golpe. Esse é o problema, Paula, da relativização do que é errado, do mal, de você chamar todo mundo de nazista, você chamar todo mundo de fascista, você chamar todo mundo de homofóbico, de racista, porque se tudo é tudo, nada é. Isso é um golpe, Supremo Tribunal Federal. E o próprio ministro da Defesa, o Múcio, disse que o que nós tivemos em 8 de janeiro não foi golpe. Isso aí é um golpe. Portanto, Paula, de novo, precisamos aguardar mais desenvolver, né, dessas cenas todas que nós estamos vendo. Aqui nos Estados Unidos também as cenas estão chegando e as informações na mesma velocidade que aí no Brasil. Agora que fique bem claro, Supremo Tribunal Federal, isso é um golpe, não o que aconteceu no 8 de janeiro. O senador Hamilton Mourão declarou que a Suprema Corte está violando e ultrapassando a competência do Congresso e realizando ativismo judicial. Na publicação, feita logo depois do resultado do julgamento, Mourão escreveu, aspas, hoje é dia de festa do crime organizado, fecha aspas. Já o deputado Nicolas Ferreira avaliou que o judiciário está legislando sobre temas como drogas e aborto. E acrescentou, aspas, os iluminados do STF estão decidindo tudo nesse país, fecha aspas. O senador Cleitinho gravou um vídeo em que dá um recado aos 7 ministros do Supremo que votaram pela descriminalização da maconha. Eu quero dar um recado aqui aos ministros, aos 7 ministros que votaram a favor, já que vocês querem tanto legislar, passar por cima do Congresso Nacional, tem eleição esse ano, tem eleição para vereador, vai se candidatar no vereador e no santinho de vocês colocam as propostas que vocês têm, vocês são a favor das drogas, vocês são a favor de aborto, bate na porta da população brasileira e fala as propostas de vocês. Se vocês querem tanto legislar, saiam candidato. Ana, uma outra questão que fica, né? Agora tem essa PEC das drogas que vai ser discutida aí no Congresso, na Câmara. Como é que vai ficar se o Congresso decide, então, pela criminalização das drogas e agora com essa decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar aí o porte? Como é que vai ficar quando chegar essa PEC ao Supremo? Vão ser decisões aí antagônicas, mais uma, né? Exatamente, Paula. As manifestações nas redes sociais dos parlamentares são louváveis, mas tem que colocar a mão na massa. Não adianta só ir para a rede social e, na hora ali de fazer pressão para que a PEC ande, ou, por exemplo, pautas importantíssimas para o país,
de travar o que estiver ali para ser travado. Não, olha, nós vamos suspender essa sessão aqui, porque quando eles querem caráter de urgência em certas coisas, os conchavos acontecem, né? Então é preciso seguir a linha de, ok, redes sociais, é até um cartório para estabelecer o que eu penso, o que eu acho errado, mas saindo das redes sociais é preciso colocar a mão na massa, como o deputado Nicolas tem feito. Ele vai para a rede social, mas chega ali no plenário, ele coloca a mão na massa, ele força projetos de lei em caráter de emergência, como ele colocou agora para o aumento de pena para estupradores, diante, né, do bafafá que deu o PL sobre o aborto. Agora, eu vi que tem ministros dizendo que não pode usar a palavra descriminalização, porque nós não estamos descriminalizando a maconha, mas claro que estão, pelo amor de Deus, é claro que estão. Se vocês não vão aplicar a lei para quem alimenta, para quem fomenta as artérias financeiras do tráfico, vocês estão descriminalizando a maconha. Sim! Eu procurei aqui, Paula, fiz uma pesquisa de quantos cigarros podem ser feitos com 40 gramas de maconha. Aí tem aqui algumas, né, variáveis, 0,7 gramas, 0,6 gramas, ou seja, de 57 a 60 cigarros podem ser feitos com 40 gramas de maconha. Então, se um policial pegar alguém, vamos diminuir, não precisa nem ser 40 gramas. Se um policial pega alguém com 40 cigarros de maconha, beleza, tudo ok, liberado, vamos para um ato administrativo, porque 40 cigarros de maconha, estou sendo conservadora, porque 40 gramas, de acordo com a pesquisa, dá para fazer até 60 cigarros de maconha. Então, se um policial pega alguém com 40 gramas de maconha, com 40 cigarros, sendo conservadora, vamos encaminhá-lo, ele não é traficante, ele é um usuário. Então, nós vamos encaminhá-lo para atos administrativos. Esse é o Brasil de 2024. O Brasil do aborto, o Brasil da demonização das polícias, o Brasil da descriminalização das drogas, sim, senhores ministros. Quem é pego com 40 cigarros de maconha, não é possível que é só um usuário. Aqui, Paula, a gente fala muito, né, da Califórnia, porque isso aqui virou um antro. Dependendo do lugar que você vai, o cheiro de maconha nas ruas é insuportável. E dependendo dos bairros, perto das escolas, do high school, que é o ensino médio no Brasil, cheiro de maconha é insuportável. Adolescentes fumando maconha. Esse vai ser o futuro do Brasil se o Congresso não parar essa atrocidade que o Supremo Tribunal Federal cometeu contra a nossa sociedade. Aqui nós chamamos os estados americanos de laboratórios da democracia, o federalismo que a gente sempre fala. Passa uma lei em um estado, o outro estado ali fala, vamos ver o que acontece. Pois bem, o Brasil agora está indo na contramão. O Oregon, que aprovou a descriminalização da maconha, o uso, como fizemos no Brasil agora através do Supremo Tribunal Federal, agora em abril está voltando e criminalizando o uso de entorpecentes em pequenas quantidades. Só para finalizar, Paula, nós fizemos uma vez uma entrevista aqui com o Capitão Derrite. Eu nunca vou esquecer uma frase que ele disse naquela entrevista. Que ele disse o seguinte: o tráfico de drogas é a mãe de todos os crimes. E agora o Supremo Tribunal Federal vai ajudar a alimentar a mãe de todos os crimes. Porque quem consome 40, 50 gramas, 1 quilo, 10 gramas, está exatamente alimentando os cartéis que fornecem drogas para as pessoas e a mãe de todos os crimes.